Bom, fofuras, agora, nessa próxima aula, nós veremos ainda, falando de hormônios, né? Eu vou falar para vocês a respeito das giberelinas e citocininas, tudo bem? Então vamos lá. Fitohormônios, paralá, tereteté. Vamos lá, giberelinas. As giberelinas, elas foram descobertas, beleza, em 1926, por esse italiano Kurosawa. Kurosawa! Aqui, então aí acontece o seguinte. Esse japonês, então, ele percebeu que tinha plantas que cresciam anormalmente altas, elas ficavam muito grandes, tudo bem? E elas tendiam a cair, beleza? Inclusive daí ele que deu o nome, doença da plantinha boba. Não sei se foi ele que deu o nome, mas essa doença era chamada de doença da plantinha boba, porque ela ficava caindo, porque ela crescia muito e caía. Aí ele percebeu, ao estudar essa planta, que essa doença ela acontecia devido a uma substância liberada por um fungo. E o fungo é da espécie Gibberella fujicuroi. Tudo bem? Então, ó, as plantas cresciam demais e esse crescimento era causado por uma substância liberada pelo fungo Gibberella. Perfeito? Posteriormente, em 1934, Yabuta ele isolou a mesma substância, só que em plantas de feijão. A mesma substância, ele isolou. Só que aí, em homenagem ao fungo Gibberella, ele deu o nome de giberelina. Beleza? Hoje nós sabemos da existência de mais de 100 giberelinas. Mais de 100. Beleza? Porém, a mais conhecida é o ácido giberélico, ou também chamado de GA3, onde esse radical aqui, ó, é uma hidroxila. Perfeito? É uma hidroxila. Então, meus queridos, essa é a estrutura, essas são aqui, né, as estruturas das giberelinas, mas existem mais de 100 tipos. Quais são as suas funções e onde elas são produzidas? Vamos lá, então. Elas são produzidas nos meristemas, beleza? Tanto do caule quanto da raiz, sementes, frutos, alguns fungos e algumas bactérias também produzem giberelinas. Perfeito? Então, alguns fungos e bactérias podem produzir. O transporte na planta, ele pode ser tanto pelo floema quanto pelo xilema, ou seja, pelos vasos condutores. Tudo bem? Principal efeito aqui, vamos lá para alguns efeitos. Primeiro, crescimento, ela estimula crescimento por alongamento e divisão celular. Tá? Ela promove principalmente o alongamento de caules e folhas, mas na raiz é pouco significativo ou praticamente nada. Por exemplo, ó, existem plantas que crescem em forma de roseta. Por exemplo, essa daqui. O que é roseta? É quando os nós e entrenós são bem curtos. Sabe quando você vai fazer alface? Você vai tirando as folhas da alface, não fica um caulezinho assim, onde você não consegue identificar onde é nó e entrenó? Você vai saber que é nó aquela parte onde você tirou a folha, porque a folha sempre está num nó. Então, a giberelina, ela promove o crescimento desse caule, tornando os nós longos, os entrenós longos. Isso daqui ocorre, por exemplo, no período de floração, formando essa estrutura aqui que é chamada de escapo floral, que no final, no ápice dele aqui, vai ocorrer a formação das flores. Ó. Perfeito? Então, as giberelinas, elas promovem o crescimento nos caules e nas folhas, elas promovem o alongamento. Tudo bem? Outro efeito importantíssimo, esse aqui, se eu fosse você, eu colocaria um ponto de exclamação nisto daqui. Eu colocaria um ponto de exclamação, tá? Por quê? É o que mais é cobrado em plantas, tá? Em hormônios, quando se fala de giberelina, é que eles são responsáveis pela germinação. Na germinação, você sabe que o primeiro passo é a embebição. O que é essa embebição? A embebição é a entrada de água na semente. Com a entrada de água na semente, ó. Nossa, ficou horrível. Ave Maria, ó, é água, tá escrito ali, tá? Então, com a entrada de água na semente, ocorre a liberação das giberelinas, que são as GAs.
Essa giberelina, ela se difunde, ó, aqui está o embrião, tá? Isso aqui é o embrião, ó. Isso aqui é o embrião, tá bom? Aí, vai passar esse embriãozinho aqui, as giberelinas, elas são transferidas para o endosperma. Isso aqui é o cotilédone, ó. Se o cotilédone é chamado de escutelo, isso aqui é uma monocotiledônia. Isso aqui é a cevada. Beleza? Isso aqui é a cevada. Tá bom? Então, aí o que vai acontecer é o quê? Então, essa giberelina, ela vai para o endosperma, e o endosperma, ele tem duas regiões. O endosperma amiláceo, que é essa porção aqui, ó. Essa porção é o endosperma amiláceo. E você tem um endosperma que tem uma camada a mais de proteína, que é a camada de aleurona. Então, SGA vai para a camada de aleurona. Na camada de aleurona, ele estimula a produção de enzimas hidrolíticas. Essas enzimas hidrolíticas, elas quebram o amido e outras substâncias, trabalhando em substâncias simples, e esses solutos contendo glicose, sacarose, passa para o embrião, estimulando o crescimento. Então, é assim que acontece a germinação da semente. Então, embebição, estímulo das giberelinas. As giberelinas estimulam a produção de enzimas amiláceas. Essas enzimas hidrolíticas, que vai quebrar o amido e outras substâncias. Aí, do endosperma, vai passar para o cotilédone, e do cotilédone passa para o embriãozinho. Beleza? Lembrando que o cotilédone é uma folha embrionária. Perfeito? Então é assim que acontece a germinação. Formação de flores e frutos. Coloca um ponto de exclamação aqui. E se você tiver com o seu caderninho do lado, coloca ponto de exclamação também na formação de frutos lá em auxina. Porque tanto a auxina quanto a giberelina participa também na formação de frutos. Tudo bem? Então, vamos lá. Na floração, tá? Essas plantas com caule em roseta, como eu expliquei lá no começo, como é o caso da cenoura, rabanete, repolho, tá? Então, por exemplo, na cenoura, tudo isso aqui é raiz. O caule é só esse pedacinho aqui, ó, de onde saem as folhas. Então, daqui vai produzir o escapo floral e aí ela vai florescer. Tudo bem? E outra coisa, ela participa também da frutificação e também da formação de frutos partenocárpicos. Por exemplo, frutos cítricos, tá? Eles não florescem, não frutificam com auxina, frutificam com giberelina, beleza? Então, para que você faz isso? Você colocando a auxina ou a giberelina, dependendo do fruto, tem fruto que responde pelos dois, tem fruto que só responde por um dos dois. Depende, tá? Na hora que você aplica auxina no pistilo da flor, ela vai desenvolver sem ter ocorrido a fecundação. Sendo assim, nós vamos ter frutos sem sementes. Um caso clássico é essa uva Thomson, beleza? Que é formada a partir da partenocarpia. Tudo bem? Belezura? Coloca um ponto de exclamação aqui. Coloca um ponto de exclamação. Beleza? Até mais, meus lindinhos. Beijocas.